Bem-vindo para mais um tutorial. Nesta aula será apresentado como implementar o formulário cadastrar para cadastrar pessoa física ou pessoa jurídica, mas tem a opção para o usuário selecionar se quer cadastrar uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. E o que será implementado é o seguinte: cadastrar, eu posso selecionar se eu quero cadastrar uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Cadastrar o quê? Seleciono pessoa física. Selecionando pessoa física, apresentou cadastrar pessoa física e também apresentou os campos relacionados à pessoa física. Seleciono pessoa jurídica, apresentou título pessoa jurídica e os campos relacionados à pessoa jurídica. Será apresentado como cadastrar na mesma tabela. Eu cadastro a pessoa física e a pessoa jurídica na mesma tabela, como também será apresentado como cadastrar pessoa física em uma tabela e pessoa jurídica em duas tabelas. Será apresentado os dois formatos. Eu seleciono cadastrar na mesma tabela. Pessoa física, coloco o nome da pessoa física, também um CPF, clico em cadastrar, registro cadastrado com sucesso, verifico, é na mesma tabela. Ok, cadastrou o usuário, um nome, o CPF está indicando que é o tipo da pessoa física. Agora eu quero cadastrar uma pessoa jurídica. Seleciono pessoa jurídica, empresa D, coloco aqui, empresa K e o CNPJ. Coloquei o CNPJ, clico em cadastrar, registro cadastrado com sucesso, confiro no banco de dados, cadastrou a empresa. Eu tenho aqui a empresa, tipo de pessoa, pessoa jurídica 2. É isso que será apresentado nesse tutorial. A opção de selecionar pessoa física ou pessoa jurídica. Nesta aula será utilizado o servidor local OneP Server, o navegador Google Chrome para visualizar o resultado e o editor Visual Studio Code para implementar o projeto. Starto o servidor local OneP Server, em seguida abro no gerenciador de arquivos, acessei o OneP Server, em seguida dentro do diretório padrão do OneP Server, criei o diretório Celk, abro esse diretório Celk no editor Visual Studio Code para abrir ou simplesmente arrasto esse diretório. Aberto o projeto, crio o arquivo index.php, coloquei a estrutura básica do HTML, indicando que é um arquivo do tipo HTML, idioma português Brasil, aceita caracteres especiais, tilde, cedilha, acento, o título para ser apresentado na aba do navegador e um conteúdo que deve ser apresentado. No momento, só um título cadastrar. Posso abrir no navegador, para isso coloco localhost, porque eu estou utilizando o servidor local, e em seguida o diretório Celk, esse diretório que eu criei dentro do diretório padrão do OneP Server. Aberto o projeto e tenho o título cadastrar. Também tem na aba do navegador o título que eu havia colocado, na aba do navegador. Ok, já tem o conteúdo cadastrar, eu sei que eu abri corretamente, mas agora eu crio o seguinte, crio dois campos do tipo rádio, começo a digitar, o editor já apresenta que eu tenho esse tipo, acrescento um ID para este campo, por exemplo, tipo underline pessoa, se a pessoa física ou pessoa jurídica, posso copiar esta palavra tipo, depois eu também acrescento um name. Eu prefiro colocar o name depois do type. Não interfere em nada a ordem, é somente o hábito. Primeiro o name, depois o ID, o atributo value, indicando que por padrão tem o valor 1. Posso já finalizar este input e coloco pessoa física. Este input refere-se à pessoa física. Crio mais um input referente à pessoa jurídica. E a pessoa jurídica será 2. 1 pessoa física, 2 pessoa jurídica. Atualizo e tenho pessoa física e pessoa jurídica. É do tipo rádio, então posso selecionar somente uma das opções. Não consigo selecionar mais de uma opção. E quando o usuário selecionar uma dessas opções, eu quero chamar uma função do JavaScript. Para isso, utilizo o seguinte atributo. Se houver alguma alteração onChange, então chame uma função form pessoa física. Primeiro é pessoa física, é uma função, não esquecer de abrir e fechar o parênteses. Será uma função no JavaScript. O mesmo eu faço em relação à pessoa
jurídica. Somente chama a função pessoa jurídica. Sem caracteres especiais, tio-se, cedilha, acento o nome da função. Não pode ter caracteres especiais, incluindo espaço em branco. Posso criar essas duas funções no JavaScript. Para isso, abro a tag script, finalizo a tag, crio a função, pego a palavra reservada função, em seguida o nome da função. Abro chave, fecho a chave, internamente, no momento só coloco um console.log para testar se realmente eu estou acessando. Carregar formulário pessoa física. Também crio a função pessoa jurídica. Qual é o nome? Pessoa jurídica. Eu coloquei esse nome, então aqui também, pessoa jurídica. Carregar formulário pessoa jurídica. Posso conferir no navegador, dou um Ctrl F5, importante dar um Ctrl F5 porque houve alteração no JavaScript, botão direito, inspecionar, acessando inspecionar, venho no console, seleciono pessoa física, carregar formulário pessoa física, seleciono pessoa jurídica, carregar formulário pessoa jurídica e assim eu posso indicar qual formulário que eu quero carregar. Exato, está funcionando. Houve uma seleção, selecionei este rádio, indica qual função que deve carregar. Este console eu deixo no momento, não preciso mais, vocês já sabem que está funcionando. E quando o usuário selecionar pessoa física, eu quero indicar aqui, cadastrar pessoa física. Se o usuário selecionar pessoa jurídica, apresentar cadastrar pessoa jurídica. Para isso eu faço o seguinte, eu quebro a linha só para ser mais fácil de visualizar, porque vai ter uma instrução longa e fica mais fácil de visualizar quando quebra a linha. Crio a tag spam, finalizo a tag spam, coloco pessoa física. Então, neste caso é cadastrar a pessoa física e abaixo eu coloco cadastrar pessoa jurídica. É claro, no momento será apresentado os dois textos. Se eu retornar no navegador, cadastrar pessoa física e pessoa jurídica, mas não é isso que eu quero, não quero este formato. Então eu faço o seguinte, primeiro eu oculto, utilizo um CSS inline, caso você não saiba o que é CSS inline, isso eu abordo no curso de PHP Developer. Mais detalhes do curso disponível no link abaixo do vídeo. Display, coloco none para que não seja apresentado. Se eu retornar no navegador, não será apresentado pessoa física. Atualizo, exato. Faço o mesmo com a pessoa jurídica. Acrescento este style para não apresentar. Ué, mas como que eu quero apresentar se ambos não estão sendo apresentados? Porque quem deve apresentar é o JavaScript. Eu acrescento agora um ID, neste caso será o título pessoa física, e abaixo eu coloco um ID título pessoa jurídica. Acrescentado o ID, posso utilizar agora este ID no JavaScript. É um ID, então utilizo document, em seguida getElementById. Qual é o nome do seletor? É título pessoa física. Eu quero fazer o quê? Eu quero que acrescente no style, neste atributo style, acrescente o display, e para apresentar none é para não apresentar. E quando eu quero que ele apresente, eu coloco então o block, apresente o conteúdo. Coloquei em relação à pessoa física e aqui será em relação à pessoa jurídica. Copio, somente altero jurídica. Confiro como que está ficando. Dou um Ctrl F5 para recarregar. Pessoa física, ok. Pessoa jurídica, também ok. Mas agora ele não ocultou. Eu selecionei pessoa física, não ocultou pessoa jurídica. Selecionei pessoa jurídica, não ocultou pessoa física. Como que eu faço para ocultar o campo? Eu faço o seguinte. Duplico isso. Agora eu coloco none, ele deve ocultar a pessoa jurídica. Quando for pessoa física, apresente pessoa física e oculte pessoa jurídica. E quando for pessoa jurídica, ele deve apresentar pessoa jurídica e ocultar pessoa física. None. Confiro agora, dou um Ctrl F5 para recarregar, seleciono pessoa física, pessoa jurídica. Ok. Está apresentando. Somente eu quero colocar tudo em uma única linha.
Para isso, utilizo um CSS inline, coloco style, em seguida display e será o flex para colocar tudo em uma única linha. Se eu der um Ctrl espaço, o editor apresenta que eu tenho o atributo display, em seguida o valor flex. Atualizo, pessoa física, pessoa jurídica. Só preciso colocar um espaço. Em relação ao espaço, eu preciso colocar uma instrução de espaço. Coloco e comercial, nbsp, ponto e vírgula. Será que dá um espaço? Seleciono pessoa física, deu um espaço. Pessoa jurídica também. Funcionando. O título, ok, eu já sei. Quero cadastrar uma pessoa física. Cadastrar pessoa física. Seleciono pessoa jurídica. Cadastrar pessoa jurídica. Carreguei o formulário. Quero cadastrar o quê? Pessoa física ou pessoa jurídica. Título legal. Agora falta em relação aos campos. Então, preciso criar um formulário. Pego a tag form para começar o formulário. Finalizo a tag form. Somente finalizo após esses dois inputs. E na tag form eu acrescento o método. Qual método será utilizado para enviar os dados? Método post action, para qual página que será enviado para a própria página, então eu deixo vazio. Acrescento duas quebra de linha, só para ficar mais organizado, e agora sim eu crio uma nova div, e esta div vai ter dois campos, são os dois campos relacionados à pessoa física. Primeiro, o nome da pessoa, coloquei o label, agora eu crio o input. Type, o usuário deve digitar texto, porque o nome será um texto. Name para o campo será nome, underline o usuário. Depois eu acrescento o placeholder e neste placeholder nome completo. Assim eu consigo indicar o que o usuário deve preencher. E duas quebra de linha. Confiro como que está ficando. Atualizo. Nome, ok. Depois do nome eu também tenho o CPF. Duplico isso daqui, altero o nome do label, neste caso é o CPF da pessoa, não será nome do usuário, é CPF do usuário. E aqui eu, no placeholder coloco o CPF. Confiro, atualizo, tenho os dois campos relacionados à pessoa física. Posso criar os outros dois campos relacionados à pessoa jurídica. Da pessoa jurídica é razão social, altero o name, será razão social, sem caracteres especiais, sem o espaço em branco, coloquei o underline. E no placeholder eu acrescento razão social, é isso que deve ser preenchido. Não é CPF, é o CNPJ. Também acrescento aqui simplesmente colocando o CNPJ. Placeholder, também CNPJ. Conferir como que está ficando. Agora eu tenho os dois campos da pessoa física e os dois campos da pessoa jurídica. Eu não quero que seja apresentado, só apresente quando o usuário selecionar. Então, se eu não quero que ele apresente, vocês já sabem. Eu utilizo o style display none, que não deve apresentar. Eu acrescento na div. Aqui também coloco na div para não apresentar. Ok, não está apresentando, mas eu quero que apresente conforme a seleção do usuário. Eu faço o seguinte, acrescento um atributo ID, neste caso será form pessoa física, sem caracteres especiais, tilde, cedilha, acento, e aqui abaixo também pessoa jurídica. Eu tenho o ID, posso utilizar este ID para apresentar ou ocultar. Coloco primeiro na pessoa física. Eu duplico isso daqui, os dois. Então, primeiro será pessoa física deve apresentar e a pessoa jurídica não deve apresentar. E faço o mesmo em relação à função pessoa jurídica. Colo aqui abaixo, só inverto. Aqui acima é o none, que não deve apresentar o formulário da pessoa física e deve apresentar o formulário da pessoa jurídica. Posso conferir como que está ficando, atualizo a página, Ctrl F5 para recarregar, pessoa jurídica, título pessoa jurídica e o campo relacionado à pessoa jurídica. Seleciono pessoa física, deve ocultar os campos da pessoa
jurídica, deve ocultar e deve apresentar o formulário da pessoa física. Atualizo, quer dizer, clico só para abrir, exato, está funcionando. Pessoa física ou pessoa jurídica. Eu abro o formulário conforme a seleção do usuário. Falta agora também o botão. Acrescento aqui abaixo, também vai estar dentro de uma div, finalizo esta div e acrescento o botão. Será um input, type, o usuário deve submeter o formulário, então será o submit, value, o que será apresentado no botão é a palavra cadastrar, depois também um name. O name eu prefiro colocar aqui por segundo. Name, o nome do botão send cad. E finalizo aqui com 2 quebra de linha. Confiro como que está ficando, atualizo e tenho o botão. Ué, mas está apresentando o botão sem ter nenhum formulário? Então significa que eu preciso ocultar este botão. Vocês já sabem como eu faço para ocultar. Eu utilizo este CSS inline, não será apresentado mais agora o botão e acrescento agora um ID. Coloco atributo ID e o nome do seletor será o seguinte, form btn cadastrar. Eu só carrego este botão quando o usuário selecionar ou pessoa física ou pessoa jurídica. Duplico esse document get element by ID, recorto aqui e colo, então ele deve apresentar o botão. Duplico também na pessoa jurídica. Confiro, atualizo primeiro a página, depois dou um Ctrl F5, pessoa jurídica, ok, apresentou cadastrar, pessoa física também. Está apresentando o botão cadastrar e seu respectivo formulário. Formulário está implementado. Se você queria só saber esta parte, ok, já estou apresentando o formulário conforme o que o usuário selecionar, mas eu quero também agora cadastrar no banco de dados. Para cadastrar, eu preciso receber os dados. Antes do título, eu acrescento uma instrução PHP para receber os dados, então filter underline, eu quero receber todos os dados de uma vez só, então filter input array. Qual método que eu estou utilizando para enviar os dados? É método post, então eu coloco o input post e recebo tudo com uma string, filter underline default. Depois que eu receber, eu atribuo para uma variável com o nome de dados. Posso dar um var dump nesta variável para conferir se realmente eu estou recebendo os dados. Atualizo a página, Ctrl F5 para recarregar e imprimiu nulo, porque não preenchi nenhum valor. Coloco pessoa física, então será o nome da pessoa, em seguida o CPF com 11 dígitos. Cadastrar, agora sim. Tipo da pessoa, física, é física, nome, CPF, agora razão social e CNPJ está vazio, porque eu não estou enviando. E send cadastrar. Eu posso utilizar agora este send cadastrar para verificar se realmente o usuário clicou no botão. Se o usuário clicou, existe o send. Se ele simplesmente carregou a página, está nulo, não existe valor. Então eu acrescento um if para verificar se for diferente de vazio, diferente de empty, ou se foram dados em seguida a posição sendCad, então acessa este if, eu posso dar o var dump. Só dá o var dump agora se o usuário clicar no botão. Atualizo, não imprimiu o nulo porque não cliquei no botão. Mas se eu clicar no botão, agora sim deu o var dump. Recebendo os valores, agora eu preciso verificar se é pessoa física ou pessoa jurídica. Se foram dados, qual é a posição? É tipo pessoa. Se tipo pessoa for igual a 1, então significa que é pessoa física. Posso imprimir echo cadastrar pessoa física. Se não, eu copio este if e acrescento else if. Se for tipo pessoa 2, é pessoa jurídica. Confiro se realmente funciona agora. Seleciono pessoa física, cadastrar pessoa física. Seleciono pessoa jurídica, cadastrar pessoa jurídica. Já identifiquei. Só falta agora criar o banco de dados.
coloco localhost novamente, acesso o PHPMyAdmin, programa para gerenciar o banco de dados de forma gráfica. Para acessar o PHPMyAdmin, o usuário padrão é root, a senha em branco e o servidor MySQL. Executar, preciso criar uma base de dados, coloco o nome de base de dados Selk, seleciono uma collection, UTF-8 MB4 Unicode CI, criado a base de dados, crio a tabela, coloco o nome de usuários, ou eu posso cadastrar todos em uma única tabela, seja pessoa física ou pessoa jurídica, ou eu posso cadastrar em duas tabelas. Eu primeiro apresento em uma única tabela e depois eu apresento como cadastrar em tabelas diferentes. Coloco tudo em uma única tabela primeiro. 10 colunas. Primeira coluna será o ID. Esta coluna ID é uma chave primária e também será auto-incrementa. Seleciono para que o próprio banco de dados encarregue-se de incrementar. Depois eu tenho o nome usuário, será um varchar, 220 caracteres. O CPF do usuário, também um varchar, 15 caracteres. Depois eu tenho da pessoa física, então, não, pessoa jurídica. Como que eu coloquei em relação à pessoa jurídica? Eu tenho razão social, copio para colocar exatamente conforme eu coloquei. Aqui eu também coloco CPF usuário, para seguir o mesmo padrão, conforme está no formulário. CPF usuário, nome usuário, razão social e CNPJ. São esses campos. Razão social, um varchar, 220 caracteres. CNPJ, também um varchar. Eu coloco 45 caracteres aqui, 45 caracteres. Indico que não é obrigatório, porque quando eu estiver cadastrando pessoa física, eu não estou cadastrando os dados da pessoa jurídica e assim vice-versa. Ir no DB e criar para criar a tabela. Criado a tabela, preciso conectar este projeto com essa base de dados. Para isso, eu crio um arquivo conexão e neste arquivo eu colo uma conexão pronta para facilitar. As credenciais do banco de dados. O banco de dados está local, usuário root, lembro quando eu acessei o PHPMyAdmin, a senha coloquei em branco, a base de dados Selk e a porta 3306. Você pode utilizar a conexão com a porta ou conexão sem a porta. Eu testo a conexão sem a porta para conferir se realmente está funcionando. Eu coloco aqui conexão.php, ok, funcionou a conexão. Conexão funcionando, posso incluir este arquivo conexão no arquivo index. Aqui na parte superior, abro o PHP, em seguida coloco include, incluo uma única vez o arquivo conexão. Se eu der no Ctrl espaço, o editor já apresenta que eu tenho este arquivo. Incluí a conexão, abro este arquivo index e confiro se ele imprime esta frase. Retorno no arquivo index, atualizo, conexão realizada com sucesso, então significa que posso comentar. Esta variável con, ela está recebendo a conexão com o banco de dados. Então, quando eu utilizar esta variável, você já sabe de qual local que eu estou utilizando. Então, significa que eu posso criar agora a query para cadastrar. Então, será um insert, insira os dados na tabela. O nome da tabela é usuários, copio o nome da tabela e essa tabela ela tem as seguintes colunas, recebe os seguintes valores, ponto e vírgula para finalizar. Quais são as colunas? Em relação à pessoa física, então é o nome usuário, a coluna recebe o que estiver no link nome usuário, os dois pontos e depois o link. Indico também CPF do usuário. Esta coluna recebe o valor que estiver no link CPF usuário. Eu não estou colocando o valor direto na query. Atribuo esta query para uma variável com o nome de query underline pessoa. Pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Criado a query, preciso preparar. Pego a variável con, que possui a conexão. Lembram que eu expliquei já anteriormente. Prepare para preparar a query que está dentro da variável query pessoa. Preparei a query, atribuo para uma variável cad underline pessoa. Preciso substituir agora este link pelo valor que está vindo do formulário.
Pego novamente K de pessoa, em seguida o bind parent, indicando que eu quero substituir o link, nome usuário. Esses dois pontos não são obrigatórios, mas eu recomendo que você siga esse padrão. Nome usuário recebe o valor que estiver dentro da variável dados. Lembram do var_dump que eu havia dado aqui acima? Então, o var_dump possui a posição sendo o nome do campo, é a pessoa, ou eu posso apresentar o var_dump, assim eu consigo explicar melhor. Comento isso daqui e seleciono pessoa física, cadastrar, eu tenho nome usuário. Então, nome usuário, tiro o comentário. Este link nome usuário recebe o valor que estiver dentro desta variável, a mesma que eu dei o var_dump, é este array, eu quero esta posição nome usuário, está aqui nome usuário. Portanto, o valor que veio do formulário, quero atribuir para este link nome usuário, e este valor nome usuário será salvo na coluna nome usuário na tabela usuários. Agora tenho também em relação ao CPF, duplico isso daqui, eu tenho o link CPF recebe o que vier do formulário na posição no array CPF usuário. Então, utilizo a chave CPF usuário. Substituir o valor, isso quando é pessoa física. E quando for pessoa jurídica, eu duplico isso daqui e colo aqui abaixo quando for pessoa jurídica. Quando for pessoa jurídica, será razão social, então a coluna razão social recebe o que estiver no link razão social, então este link razão social deve receber o que veio do formulário na posição razão social. Utilizo a chave do array razão social. Depois eu tenho a coluna CNPJ, a coluna CNPJ recebe o que estiver no link CNPJ, então o link CNPJ recebe o valor que vem do formulário do campo CNPJ. Por que eu não coloco o valor direto aqui na query? Você colocando o valor diretamente na query, isso é reconhecido como uma instrução SQL, então fica vulnerável à instrução. Agora, quando você coloca aqui abaixo, utilizando bind parent, bind value, você indica que isso aqui é uma instrução SQL, isso aqui é um dado, independente do que o usuário colocar, será um dado. Eu tenho as duas query, pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Agora é só executar. Pego a variável K de pessoa e executo, execute a query. Executado, só verifico se conseguiu cadastrar. Cifrão K de pessoa e utilizo linha count para contar a linha. Se for true, significa que cadastrou com sucesso. Se não, else, não conseguiu cadastrar corretamente. Quando conseguiu cadastrar, posso imprimir uma frase, então abro o P de parágrafo, finalizo o P de parágrafo e coloco o registro cadastrado com sucesso. Para apresentar melhor, eu acrescento um CSS inline, style, color, utilizo a propriedade color e o valor verde, indicando o sucesso. E quando não conseguir cadastrar corretamente, apresento o primeiro erro, registro não cadastrado com sucesso. Quando não conseguiu cadastrar, não será o verde, hashtag F00, sendo vermelho. Posso tentar cadastrar? Sim, posso testar já. Coloco pessoa física, então o nome César, CNPJ, não, CPF 1, 2, 3 até 11, porque são 11 caracteres. Clico em cadastrar, registro cadastrado com sucesso, verifico, procurar, cadastrou a pessoa física. Legal. Agora eu posso colocar pessoa jurídica. Testo com pessoa jurídica. Coloco o nome, razão social, CELC, CNPJ de 1 até 14, porque são 14. Em seguida, cadastrar. Registro cadastrado com sucesso, procurar. Ok, cadastrou. Inclusive, eu posso acrescentar também tipo pessoa. Não há necessidade, porque se for razão social, é pessoa jurídica. Se for nome usuário, é pessoa física. Mas se você quiser salvar, não há problema. Então, posso acrescentar aqui mais uma coluna, venho em estrutura, seleciono depois do ID,
Depois do ID eu acrescento tipo pessoa, será um inteiro e é obrigatório. Então, deixo como obrigatório, será colocado como 0 no momento. Confiro, exato. Então, primeiro é pessoa física e aqui é uma pessoa jurídica. 2. Posso agora acrescentar também na query tipo pessoa e aqui abaixo também um link tipo pessoa. E eu pego o que vem do formulário do campo. Qual é o nome do campo? Ou eu tenho vardamp? Eu tenho vardamp, tipo pessoa. Então, a coluna tipo pessoa deve receber o que vem do campo tipo pessoa. E aqui abaixo também eu acrescento tipo pessoa. Só falta acrescentar primeiro a coluna. A coluna tipo pessoa recebe o que estiver no link tipo pessoa e este link tipo pessoa é substituído pelo valor que vem do formulário. Será que agora salva? Somente atualizo, pessoa física, coloco novamente uma pessoa física, o nome da pessoa física, o CPF, agora eu começo do número 2, clico em cadastrar, cadastrou corretamente, confiro, procurar pessoa física. Cadastro uma pessoa jurídica, coloco aqui a empresa B, essa empresa B tem o seguinte CNPJ, também 14 dígitos, cadastrar, cadastrado com sucesso, verifico, cadastrou corretamente. Então, se você quer cadastrar todos os registros na mesma tabela, você segue o que eu apresentei até o momento. Então, eu crio uma nova pasta, cadastrar mesma tabela. Mas não é isso que eu quero. Copio isso daqui, colo aqui internamente e também preciso backup do banco de dados. Então, eu exporto este backup, só para vocês terem. Exportei, colo dentro desse mesmo diretório. Cadastrar mesma tabela ou na mesma tabela. Na mesma tabela. Mas eu quero cadastrar em tabelas diferentes. Então, agora não será utilizado mais isso. Eu faço o seguinte. Deixo usuários no momento e crio... Não, eu apago essa tabela, começo do zero. Eliminar, não preciso dessa tabela. Eu crio uma tabela pessoa física, quero separar pessoa física de pessoa jurídica. 4 colunas é o suficiente, a pessoa física possui o quê? Possui nome usuário, é aqui. Nome usuário, um varchar, 220 caracteres, faltou a coluna ID. A coluna ID é uma chave primária e também é auto-incrementa. Selecionei aqui o auto-incrementa. Nome usuário, também tem o CPF usuário. CPF é um varchar, 45 caracteres. INODB e, em seguida, guardar. Criado a tabela pessoa física, eu preciso também criar mais uma tabela pessoa jurídica. Abro uma nova guia e crio a tabela pessoa jurídica. Será 4 colunas, já é o suficiente. Primeira coluna, faltou executar. Primeira coluna é o ID, este ID vocês já sabem, chave primária, auto-incrementa e copio conforme está no formulário. Razão social é um varchar, 220 caracteres. Também tem o CNPJ. CNPJ será um varchar, eu coloquei char, não é varchar, 45 caracteres. Em seguida, INODB, guardar. Se você não sabe porque eu selecionei INODB, isso eu apresento no curso de PHP Developer. Eu tenho as duas tabelas. Agora, quando eu quiser salvar, eu salvo na respectiva tabela. Então, aqui na tabela pessoa física, não tem tipo pessoa, então posso retirar. Tipo pessoa não tem mais esta coluna. Aqui também não preciso substituir o valor. O próximo é pessoa física, não, pessoa jurídica. Pego o nome da tabela, altero, pessoa jurídica, tipo pessoa eu não tenho mais esta coluna, retiro e também retiro na parte que eu estou substituindo o valor. Será que funciona também? Mas agora vocês viram, estou salvando em tabelas diferentes. Confiro, primeiro atualizo,
pessoa física, coloco o nome da pessoa, o CPF de 1 até 11, em seguida cadastrar, registro cadastrado com sucesso, procurar, pessoa física, cadastrou. Agora eu quero cadastrar uma pessoa jurídica, não tem nenhum registro, pessoa jurídica, coloco o nome da pessoa jurídica, em seguida o CNPJ. CNPJ possui 14 caracteres. Clico em cadastrar, cadastrado, confiro, procurar, cadastrou o CNPJ. Pessoa física não alterou, porque está somente o registro. Assim, eu estou cadastrando em tabelas diferentes. Você pode utilizar o que eu apresentei anteriormente, salvar pessoa física e pessoa jurídica na mesma tabela, ou você pode seguir o que eu apresentei agora, colocando em tabelas diferentes, porque houve a sugestão de implementar um formulário para cadastrar na mesma tabela e também houve a sugestão de cadastrar em tabelas diferentes. Ao invés de eu criar 2 tutoriais diferentes, eu optei por colocar tudo em um único. Assim você tem os 2 modelos. Eu pego, exporto essa base de dados. Caso você baixou o código-fonte, você pode importar o backup. Eu quero exportar, executar. Exportei, eu crio um novo diretório. Nesse diretório, colei o backup e também eu colo esses 2 arquivos. Mas primeiro eu altero o nome, cadastrar em tabela diferente. Assim você tem os 2 códigos, cadastrar na mesma tabela e cadastrar em tabelas diferentes. Primeiro está em diferente, depois na mesma tabela. Agora ele apresenta que não encontrou o arquivo porque eu separei. Eu tenho 2 projetos, cadastrar em tabela diferente e na mesma tabela, só para que quem baixar o código-fonte não confunda os arquivos. Eu comentei o vardump e aqui eu não comentei o vardump. Eu testo se realmente está funcionando. Qual é o nome dos arquivos? Primeiro, cadastrar em tabelas diferentes. Coloco aqui, cadastrar em tabela diferente, pessoa física, coloco o nome da pessoa, em seguida o CPF da pessoa física. Cadastrar, registro cadastrado com sucesso, pessoa física, cadastrou, agora tem a pessoa jurídica, seleciono, então coloco em relação à pessoa jurídica, empresa B, esta empresa, CNPJ também eu altero, colocando diferente em relação ao CNPJ da empresa anterior. Cadastrar, cadastrado com sucesso, procurar, ok, cadastrou corretamente. Mas agora eu quero na mesma tabela, preciso importar o backup. Para isso, abro uma nova guia, importar, clico em escolher arquivo, colei o endereço onde está o backup, cadastrar na mesma tabela. Seleciono este backup, executar para importar, assim importou a tabela usuários. Já tinha alguns registros, então eu cadastro agora um novo registro. Pessoa física, em cadastrar em tabela diferente, não, é na mesma tabela. Então eu pego o nome, cadastrar na mesma tabela, acesso, pessoa física. Eu já tenho uma pessoa física, cadastro mais uma pessoa física, coloquei o nome, coloco CPF desta pessoa física, clico em cadastrar, registro cadastrado com sucesso, confiro, procurar, cadastrou pessoa física e agora eu seleciono pessoa jurídica. Eu coloquei empresa B, agora empresa C e também um CNPJ. Clico em cadastrar, registro cadastrado com sucesso, verifico no banco de dados, empresa C. É uma pessoa do tipo pessoa jurídica. Apresentado como implementar o formulário para que o usuário selecione se quer cadastrar uma pessoa física ou uma pessoa jurídica e também apresentei salvar tudo na mesma tabela ou salvar em tabelas diferentes. Usuário, pessoa física em uma tabela e pessoa jurídica em outra tabela. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.